Olha, mais de 2 anos depois da promulgação da proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC das domésticas, que prevê os benefícios trabalhistas para essa categoria, a presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta segunda-feira que passou, a votação de regulamentação da lei. Olha, para saber mais sobre a PEC, sobre os direitos do empregado doméstico, é que eu estou recebendo aqui a doutora Cíntia Espósito. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Primeira vez que te recebo aqui, É a primeira né? vez, com certeza. Muito obrigada pela sua presença, Nós tá? agradecemos o convite. Vamos começar com essa pergunta? Sim. O que é a PEC, que tanto se fala e muitas pessoas ainda não entendem? Então, como você mesmo falou, em 2013 teve essa proposta de emenda constitucional que foi promulgada, que era para poder estender esses direitos que já eram garantidos para outros empregados, para as domésticas, né? Então, foi um total de 16 direitos que foram ampliados e aí as domésticas passaram a ter certas garantias que antes elas não tinham. Tá. Só que alguns desses direitos ficaram pendentes de regulamentação. Então, este ano, agora no mês de junho, teve a aprovação da lei, realmente, que foi a 150/2015, o número da lei, Tá. e que esta lei veio regulamentar tudo aquilo que estava pendente e finalizar essa PEC das Tá, domésticas. então você vai tirar nossas dúvidas hoje para a Sim, gente com saber certeza. o que é que devemos realmente pagar, o que devemos fazer como empregador e a empregada ou o empregado saber os direitos Exatamente. que lhe servem, feito? Primeiro eu quero te perguntar assim, quem que é considerado um empregado doméstico? Quem é um empregado doméstico? O empregado doméstico é toda aquela pessoa que trabalha dentro de uma casa, seja para uma família, seja para uma pessoa só, mas essa pessoa que emprega não tem fins lucrativos. Tá. Então, é realmente na residência, no âmbito da residência. Tá. Essa pessoa, ela, com certeza, a gente sabe dos benefícios econômicos, né, que é muito complicado, às vezes, a pessoa ter esse cuidador dentro de casa, essa babá. Então, quem é a empregada doméstica? Pode ser a doméstica em si, aquela que faz tua limpeza da tua casa, pode ser a babá, cuida das crianças, pode ser o cuidador de idoso, acompanhante, pode ser o motorista particular, o jardineiro. Então, são todas essas pessoas, um rol, a gente pensa só na empregada doméstica como sendo só... porque ficou só a moça que cuida da casa, Isso. etc. E não. Não é. Tem uma gama bem ampla de profissionais que atuam nessa área. Tá. Que direitos é esses que vieram aí regulamentados agora, que entraram realmente em vigor? Bom, desde 2013 já estava previsto jornada de 44 horas, então Tá. 8 horas diárias, isso é o que desde 2013 já estava previsto. Ok. Pagamento de horas extras, então caso trabalhe mais do que 8 horas por dia, então um pagamento com adicional mínimo de 50%. E agora o que veio a regulamentar? Tá. O FGTS, tão famoso, né? Então agora a gente deve recolher o FGTS. A partir do mês de outubro. Ah, só em outubro. Isso, Tá. a partir do mês de outubro vai ter que ter o recolhimento do FGTS no percentual de 8%. Ok. Tá? Tivemos também o adicional noturno. Então, para aqueles profissionais que trabalham atuam à das noite. 22 às 5 horas, elas também então terão direito a receber esse adicional noturno, que é 20% a mais da hora diurna. Tá. E também nós tivemos uma outra situação, que é aquela famosa multa do 40%. Tá, até agora eu não entendi isso. Então vamos lá. Ela é um pouco complicada porque, assim, como eu falei, como o empregador doméstico, ele não é um empregador como uma empresa, em que ela tem esse rendimento, então fica difícil para quando termina aquele contrato de trabalho, em que ele quer dispensar a pessoa sem justa causa, Certo. ela fazer o pagamento daquela multa de 40%. Então, o que é a multa do 40%? Isso serve para os outros empregados das outras empresas. Então, todo mês a pessoa tem que depositar lá 8% do FGTS. Certo. No final do vínculo, quando o empregador quer dispensar a pessoa, vai ter uma conta, um X, um montante lá dessa conta. Em cima deste montante, o empregador tem que pagar 40% de multa para poder dispensar esse empregado. Ah, agora entendi. Somente sobre o valor recolhido do Isso, FGTS. Exatamente. E que, Entendi. em tese, deveria ter sido recolhido todo mês, né? Certo, aham. Só que para o empregador doméstico, fica muito difícil, porque fica muito pesado isso. Né? E sabendo dessa dificuldade de fazer esse pagamento, então, foi feita uma norma especial. Tá. Né? Então, para o empregador doméstico, vai ser recolhido de maneira mensal esta multa. Então, todo mês... Já vai ser diluída. Já vai Ótimo, ser diluído. Então, todo mês ele tem que recolher 3,2% daquilo que é pago, do salário que ele paga para o seu empregado, durante todo o vínculo contratual. Chegou lá no final, quero dispensar o meu empregado sem justa causa, né? Sem motivo nenhum, eu quero encerrar o vínculo.
ele vai ter lá todo o saldo, já está lá. Pagar. Exatamente. No caso de pedidos de demissão, por exemplo, né, que pode acontecer ou até a justa causa, aí neste caso, quem pode retirar é o empregador. Ah, entendi. Ele pega de volta esse ele dinheiro pega que de guardou. volta esse dinheiro que É ele como estava se fosse guardado. uma poupança forçada para pagar essa multa. Exatamente. Porque é difícil a pessoa ter esse valor, despender desse valor é complicado, né? Muito alto. Quando você falou que o empregador tem que recolher 8% de FGTS, muitos empregadores não descontavam esse 8% no INSS. Isso, que é outra tributo. Coisa. Então, por exemplo, eu hoje já recolho o INSS da minha secretária. Sim. Mas eu nunca descontei dela nada. Eu pago integral e não desconto do salário. A partir desse momento que o empregador vai ter que pagar 8% a mais do FGTS, eu acredito que todo mundo vai começar a descontar do salário esses 8%. O INSS, na verdade, eles são duas contribuições. Então, o empregado contribui e o empregador contribui. Mas então, que na prática a gente sabe que ninguém faz isso. Exatamente. É o empregador que paga tudo, Mas né? como essa carga tributária aumentou, claro, né? Então, agora, o que ficou estabelecido? O INSS, que já era devido e que já era pago antes, certo. 8% o empregador vai ter que pagar, o empregado recolhe de 8% a 11%, aí vai depender do ramo em que ele entrar. E, além disso, ainda vai ter mais 8% do FGTS, mais 3,2% dessa multa compensatória, né? E ainda a gente tem que recolher 0,8% de seguro contra acidente de trabalho. O empregador vai ter que recolher mais isso. Essa taxa. Então, assim, foi um aumento de 12% na tributação. Pesa, que acabou né? pesando, exatamente. Acabou pesando. Então, claro que eu acho que vai acabar acontecendo menos isso, de não descontar o INSS, até porque é um benefício para a pessoa, né? Tanto para o empregador que está pagando, o empregado que está recebendo. Não, assim, quero deixar claro para os nossos telespectadores que eu acho super justo isso. Porque o empregado doméstico é um empregado como outro qualquer. Exatamente. Então, ele deve, sim, ter todos esses direitos. Férias, 13º, enfim. E eram algumas coisas que faltavam para o empregado doméstico. O meu grande medo é que com esse aumento de carga tributária, com a crise que o país atravessa, muitas pessoas que estavam empregadas vão deixar de estar até outubro. Porque para o empregador acaba ficando mais caro ter um empregado doméstico. Realmente, vai ter que ser colocado na balança, no orçamento familiar. Vai ter que sentar, fazer os cálculos, ver se realmente esse profissional dentro da sua casa cabe ou não cabe dentro do orçamento da família. E eu acho que é bem importante também a gente ressaltar, Fabiana, com relação que todo mundo pergunta muito isso. Mas e se a pessoa trabalhar 3 vezes na semana? Quantos dias da semana gera esse vínculo, né? Esse era um ponto bem discutível e a jurisprudência já decidia, já fazia mais ou menos um parâmetro, mas agora a lei veio estabelecer. Então, até 2 dias não é considerado empregado doméstico. Certo. Trabalhou mais de 2 dias, é considerado já empregado doméstico. Então, quem Aí tem que fazer registro. Exatamente, tem que fazer registro na carteira de trabalho, tem que assinar um contrato de trabalho, fazer preferencialmente anotação em cartão ponto. Isso é uma pergunta que eu ia lhe fazer. Porque com a estipulação de 8 horas diárias, mais ou menos isso, né? 8 horas diárias. Tem que ter cartão ponto agora, então, ou um livro de assinatura, como é que é? Na verdade, não tem a obrigatoriedade, que já é uma regra para todas as empresas. Até 10 funcionários, você não é obrigado a fazer registro no cartão ponto. Mas a gente sempre indica que as pessoas façam esse registro, tanto no livro quanto no cartão. É um cartãozinho simples, compra em livraria, dá para você ter fácil acesso. Porque é uma garantia para as duas partes. Certo. Né? Então, é uma garantia para a gente poder ver, será que a pessoa está fazendo hora extra, o que ela fizer, ela vai ter direito a receber. E também para o empregador, de saber qual é o horário que o meu funcionário está fazendo, está trabalhando direitinho, está dentro da carga horária, que é a carga horária máxima estipulada. Então, a gente indica que, muito embora não seja obrigatória a anotação no cartão ponto, que seja feita a anotação. Tá. E outra pergunta que fizeram, que eu acho importante a gente esclarecer para o pessoal de casa, é possível estender essa jornada de trabalho aí, por exemplo, de segunda a sexta, além das 8 horas, e o funcionário não vir no sábado, por exemplo? Tem. Tem como fazer, então assim, para as horas extras, o limite, e que já é estabelecido em lei, são 2 horas extras por dia no máximo. Tá. Então, não se pode trabalhar mais do que seriam as 10 horas, exatamente. Mas existe uma possibilidade, e a lei traz de forma bem detalhada, inclusive, você
fazer esse tipo de estipulação. Mas isso tem que ser feito um acordo entre as partes, por escrito, em que vai estar lá dizendo, olha, então essa pessoa não vai trabalhar às 4 horas do sábado, então como que vai ser? Eu vou diluir durante a semana. Então eu trabalho de segunda a quinta 1 hora a mais. Entendi. Ou na sexta-feira, daí eu trabalho 1 hora a menos, para poder fechar essas 44 horas. Pode ser de acordo ali. Pode, Então pode ser. As pessoas sentam e... E também não tem necessidade de ser as 44 horas também. De repente, a minha necessidade, eu preciso só de 40 horas semanais. Eu preciso de menos. Ou de 180. Então, dá também para fazer essa contratação com uma jornada reduzida, que não seja essa jornada de 44 horas. E aí não vale semanais. para o salário mínimo, você faz proporcional ao número das horas. Proporcional. Agora, com relação até isso, é um ponto bem importante que você falou do salário mínimo, né? Realmente ficou estabelecido para os empregados domésticos, eles têm que receber, no mínimo, o mínimo nacional. Só que em alguns estados, inclusive no Paraná, nós temos o uma mínimo opção de regional. Mínimo, que exatamente. é maior. É maior. Então, o mínimo regional. Hoje, o Paraná, na verdade, é o maior estado de todo o Brasil que tem o valor do mínimo mais alto. Tá. Mas se a pessoa que está assistindo mora no Paraná e paga o valor mínimo nacional, vale? Ou ela tem que pagar o mínimo nacional? O mínimo regional. Da região do Paraná. Isso é legal para você de casa saber. Exatamente. Tá. O que mais que eu ia te perguntar? Férias e 13º, como é que fica? A mesma coisa como valia antes, tá. Normal. Férias de 30 dias, a lei trouxe algumas possibilidades. Redução de férias, então, que é o famoso a venda das férias, né? Então eu vou vender 10 dias, vou tirar só 20. Então tem essa possibilidade. E o 13º, a mesma coisa, continua valendo as mesmas regras que antes já valiam. Tem que fazer o pagamento do 10º e tem que ser tirado as férias. Tem que ser certinho. Isso. Essas férias podem ser diluídas, podem ser separadas? Por exemplo, lá em casa a gente nunca faz 30 dias de férias, senão eu enlouqueço sem a minha funcionária. Mas a gente divide ela. Então, por exemplo, fica 15 dias e pode ser feito assim? Pode ser feito. A lei traz a previsão de que pode ser feito diluído em 2 períodos e um deles tem que ter no mínimo 14 dias. Tá. Então, um dos períodos tem que ter 14. Então, se você acabou entendi. vendendo Pode 10, exatamente. Então, eu tenho 20 dias, eu tiro 14 pelo menos, depois tiro o saldo de 6. Enfim, tem como fazer esse fracionamento das férias, a possibilidade. Eu estou enchendo ela de pergunta hoje, estou aproveitando o tempo aqui. Por exemplo, o funcionário não apareceu para trabalhar. Tá. Esse dia pode ser descontado das férias ou tem que ser descontado do salário? Bom, são 2 situações distintas, né? Se ele não trouxe nenhuma justificativa, não tem nenhuma daquelas licenças que são as licenças em caso de morte, em caso de casamento, que são as licenças previstas em lei. Não trouxe nenhum atestado, quer dizer, faltou sem nenhuma justificativa, ela pode e deve ser descontado do salário da pessoa. Tá. Né? Então, aquele dia vai ser descontado. Com relação às férias, existe uma tabela progressiva, em que vai dizer, a pessoa tem direito a 30 dias de férias se ela tem até X de faltas. Então, aí você conta o vínculo o ano inteiro. Tá. Então, todo aquele ano, você vai contar quantas férias ela teve. Aí também dá a importância do cartão ponto. Né? Então, que aí você sabe que horário chegou, que hora saiu. Exatamente, que dia faltou, porque não tem como você confiar na tua memória. Então, ali vai estar todo o histórico de todo ano. E é importante que o empregador guarde essa documentação. Tá. Né? O empregador guarda essa documentação, pelo menos, depois que terminou o vínculo, no mínimo 2 anos, ele guarde toda essa documentação. Tá, que é o tempo que o empregado tem para reclamar, pra exatamente, depois, exatamente, né? Reclamar na justiça, eventualmente alguma coisa que ele acha que não teve direito. Não teve direito. Outro ponto importante que eu acho legal destacar dessa lei, que eu achei muito inovador, é com relação à justa causa. Então, a gente sabe que existem vários motivos que podem levar um contrato de trabalho a ser encerrado. O que, por exemplo, Cíntia, o que pode caracterizar a justa causa? Por exemplo, essa falta constante, né? Então, a pessoa constantemente falta, você advertiu ela, já disse que, olha, esse teu comportamento não está certo, está irregular, e a pessoa continua insistindo, faltando, insistindo, é um dos motivos. Se você pega, obviamente, alguém furtando alguma coisa, isso dentro de casa, da empresa, também é motivo. Mas especificamente da lei dos domésticos, que eu achei muito interessante, é a justa causa pelos maus tratos. Então, lá está previsto, já no primeiro inciso, ele já diz que é possível fazer a justa causa no caso de pessoas, por exemplo, que maltratem idosos, crianças, deficientes, enfim, qualquer pessoa que esteja ao seu cuidado. Então, isso serve para uma babá, para um cuidador de idoso, acompanhante, damas de companhia. Nossa, então, genial, né? Exatamente, é muito interessante porque a gente vê essas situações, né? Nossa, super horríveis. desagradáveis, horríveis. Então, ali a lei já está atualizada e já traz essa previsão. Entendi. Nossa, adorei te receber aqui. Que bom. Prometo te incomodar mais vezes, se você me Fique à permitir, vontade, tá? claro, com certeza. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer
precisa de um contato, de um conselho, pode ligar para que número, doutora Cíntia? Nosso escritório, o número é 3027-5222, João Paulo Nascimento e Associados. Aqui em Ponta Grossa, 42 3027 5222. Obrigada, viu? Muito obrigada. Manda um abraço para toda a equipe lá. Pode deixar. Obrigado por serem nossos parceiros, tanto na revista quanto aqui com essas informações super úteis, tá bom? Ok, muito obrigada. Prometo te incomodar mais. Estamos à disposição. Obrigada, viu? Tá na hora de me despedir de vocês. Eu quero antes agradecer a jornalista Milena Cristo, que divulgou aqui para mim. Milena, obrigado pelo seu carinho. Que esse programa Por Elas, com algumas das suas entrevistas, agora passa na ETV Campos Gerais. Para você que tem a NET, é no canal 8, em rede aberta aqui em Ponta Grossa, no canal 58, de segunda a sexta, às 14 horas. Que delícia. Obrigado pelo seu carinho, viu, Milena? É muito bom poder contar com a imprensa para divulgar as nossas novidades no ar. Obrigada mesmo. Bom, eu termino o programa de hoje agradecendo a equipe. Obrigada pela atenção, pelo carinho, agradecendo muito a sua audiência e convidando você a ficar ligadinho aí na nossa programação. Amanhã a gente se vê. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.